Ângela Guiar Seabra, e nesse terceiro simpósio de Engenharia, Gestão e Inovação, vou apresentar o trabalho Novas Perspectivas sobre Aplicativos de Transporte de Passageiros. Os outros autores desse trabalho são a Tamara França do Carmo Torres, Carlos Alberto Nunes Cossenza, Cláudio Henrique dos Santos Greco e Jéssica da Silva Alves de Pinho. Todos são componentes do PEP, do Programa de Pós-Engenharia de Produção da COP, excetuando-se a Jéssica, que é do Cefet, Campus Valença. Como introdução desse trabalho, temos que a inovação depende de uma pluralidade de atores e se distingue da mera invenção ou desenvolvimento de um novo aparato técnico, ou seja, normalmente quando se pensa em inovação, se pensa no desenvolvimento de algo completamente novo, algo que vai mudar, mas inovação é muito maior que isso, é uma perspectiva muito maior. Existem vários tipos de inovação e não é inovação só em produto, existe inovação em processo. Não é o que vamos tratar profundamente aqui, mas só uma introdução a saber que inovação tem uma perspectiva muito maior. Temos também que o transporte urbano, seja de pessoas ou de mercadorias, é considerado um tema preocupante, seja pela questão da dificuldade de mobilidade urbana, seja até pelo planejamento urbano de muitas cidades, muitas localidades. E esse artigo tem como objetivos analisar o nível de satisfação dos usuários que utilizam os transportes por aplicativo, analisar se os usuários aceitam compartilhar suas viagens com transporte de pequenas mercadorias, além de identificar a frequência de utilização desses serviços. Para nos dar um referencial teórico, começamos pela inovação. A inovação é um caminho estratégico para tornar possíveis vantagens competitivas, com foco no desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Ou seja, a inovação é uma coisa necessária a qualquer tipo de serviço ou produto que uma empresa vai ter. Porque se ela ficar sempre parada no que ela já faz hoje, ou seja, olhando do retrovisor, ela pode ser ultrapassada, e às vezes ultrapassada por empresas que nem são do setor dela. A inovação pode ser entendida como o alcance do sucesso resultante da experimentação de ideias não convencionais, ou seja, qualquer coisa que você traz um novo, algo diferente do que já é feito, você tem uma inovação. Às vezes a empresa para de usar um ponto em papel e começa a usar um ponto eletrônico, é algo que outras empresas já fazem, mas para aquela empresa é uma inovação, está experimentando algo novo. Então, inovação é muito mais do que somente aquela grande mudança, mas às vezes pequenas mudanças são inovações locais. Temos ainda a logística urbana. A maior parte da população vive em áreas urbanas atualmente. Ainda existem algumas localidades que você tem populações vivendo em áreas rurais, em alguns países, mas em geral, na grande parte do mundo, a grande maioria da população vive em áreas urbanas. E as cidades possuem condições complexas quanto ao transporte urbano e de carga, tanto pela falta de regulamentação quanto pelo excesso de congestionamento, poluição e número de acidentes. Ou seja, quanto melhor o entendimento da logística urbana, melhor a gente consegue resolver esse emaranhado de complexidades. Temos ainda a qualidade no setor de serviços. A qualidade está atrelada à percepção do cliente, ou ainda a relação entre o grau de adequação entre as expectativas e as percepções dos clientes quanto ao serviço ou produto adquirido. Ou seja, você vai e te falam que um determinado produto é o suprassumo da maravilha, entendeu? E aí você cria uma grande expectativa. Quando você recebe esse produto, o produto pode até ser bom, mas se ele não atende à sua expectativa, você não vai dizer que o produto é bom, simplesmente porque ele não atendeu. E às vezes um produto, às vezes você vai comer em algum lugar, você não tem grande expectativa sobre esse lugar, e aí quando você se alimenta, você vê que a comida é maravilhosa. Então você tinha uma baixa expectativa, mas aí quando você experimenta aquilo, sua percepção é maravilhosa. Então você acaba avaliando muito bem. Então tem sempre essa questão da expectativa e a percepção. Temos ainda o serviço, diferente do produto, depende da relação ativa entre o agente produtor e o beneficiário para se tornar concreto. Por isso, o beneficiário, cliente, consumidor, usuário, é partícipe em todo o processo de inovação.
Ou seja, você vai cortar um cabelo, por exemplo, que é um serviço, não é um produto, como você comprar um videogame, por exemplo. Você está fazendo parte, ou seja, se você ficar se mexendo enquanto você corta o cabelo, você vai interferir no processo que está sendo feito para te entregar esse serviço. E quando você quer uma inovação, ou seja, você vai inovar, você vai cortar o seu cabelo de uma forma que você nunca cortou antes. Você se mexer, você falar como você quer, como você viu em alguém, vai também alterar a forma que o barbeiro, o cabeleireiro vai mudar o seu cabelo. E a gente tem a utilização dos mapas conceituais para auxiliar na construção do conhecimento sobre os temas que estão sendo tratados aqui, através dos pontos é, mais importantes falados sobre aplicativos de transporte passageiro, inovação, logística urbana, qualidade. E aí você usa conectivos para agregar essas ideias e gerando um mapa conceitual que tem uma grande facilidade visual de percepção para ajudar a construir o conhecimento. Materiais e métodos. Foi feita uma pesquisa exploratória com pessoas que utilizam aplicativos de transporte de passageiros, como o Uber e o 99. Uma pesquisa exploratória é caracterizada como sendo aquela realizada para obter informações de um fenômeno ainda em fases iniciais de pesquisa. Foi realizado um questionário eletrônico com 76 alunos da COP da UFRJ, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da COP, para ser mais exato. Foram feitas as seguintes perguntas que vocês podem ver na tabela, e nós temos as seguintes proporções. 98% dos participantes utilizam aplicativos de transporte, ou seja, é muito importante na vida dos estudantes de pós-graduação. Posso afirmar sobre os de graduação, de ensino médio, outros usuários? Nosso trabalho foi focado nos estudantes de pós-graduação, que em geral trabalham, não são focados somente em fazer o seu mestrado ou o seu doutorado, e aí precisam se movimentar muito, seja dali da ilha para o centro da cidade ou para outra região em que eles vão trabalhar. Há uma grande divisão, ou seja, se vocês forem olhar, é praticamente 50-50, 50-50, sendo 49,3% de usuários homens e 50,7% de mulheres, ou seja, a grande participação de ambos os sexos. Não tem, homens preferem usar os aplicativos, ou então, mulheres preferem usar. Vocês podem perceber que é muito bem dividido. E a faixa etária é entre 25 e 30 anos. Existem alguns outliers, alguns mais novos, alguns velhos? Sim. Mas, em geral, os principais usuários desse tipo de aplicativos estão entre 25 e 30 anos. E aí temos outro ponto. Durante sua viagem, você gostaria de escolher o seu trajeto? Quase 63% dos usuários afirmam que sim. Sendo que quando se pensa no talvez, a gente tem mais de 93% dos usuários pensando em escolher o trajeto. Ou seja, se esses aplicativos possibilitassem a escolha de mais de um trajeto, quando você vai clicar, porque eu sei que o preço ele vai mudando conforme você pede para o motorista mudar o itinerário, entendeu? Ele é dinâmico. Só que se já tivesse essa possibilidade anterior, seria de maior satisfação para o passageiro, porque ele poderia talvez saber que ficaria mais caro ou mais barato e também ter noção se ia passar por um local perigoso ou não, que normalmente esses aplicativos escolhem o menor trajeto. Um outro ponto importante é, pensando em uma inovação no serviço, você aceitaria compartilhar sua viagem com a pequena entrega de mercadoria? Quase 37% disseram que sim e quase 28% disseram que talvez. Então, a gente, se pegar essas duas massas aí, nós teríamos um percentual bastante interessante de que ou aceitaria ou pensaria em aceitar. E aí talvez estudos futuros ajudassem na maior percepção quanto a isso. Se seria uma oportunidade de preço para o usuário, se ele compartilhasse, o que pudesse ser visto. Considerações finais. Avaliação do nível de satisfação dos usuários que utilizam o transporte por aplicativo.
aceitação quanto ao compartilhamento de viagens com transporte de pequenas mercadorias, importância dos aplicativos de car sharing na mobilidade entre os estudantes de pós-graduação, bem como a diversificação do seu uso na vida de tais usuários. Entendeu? Então, nós temos que pensar que esses aplicativos são uma realidade dos estudantes e esses aplicativos podem trazer benefícios, seja para o usuário ou às vezes até para o transporte de mercadorias e para ambos, pois se o usuário aceita levar uma mercadoria, ele pode às vezes ganhar um desconto ou então algum tipo de programa de recompensa e ainda tem a vantagem que aquele trajeto que o motorista às vezes teria que fazer sozinho no meio da cidade para buscar outro passageiro, ele pode estar levando uma mercadoria e incrementando o fluxo de mercadorias na cidade. Temos a necessidade de estratificação dos dados por região, necessidade de entendimento futuro quanto ao tipo de benefício que o usuário receberia em caso de aceitar compartilhar viagens com pequenas mercadorias e atenção quanto ao grupo de usuários satisfeitos, ou seja, precisamos entender mais sobre usuários de outras regiões da cidade, não somente daquela região próxima à ilha, entender melhor quais seriam esses benefícios que eu já falei e perceber um pouco mais sobre aqueles usuários que estão satisfeitos com o serviço, mas que eles de alguma situação pode acontecer que eles podem se tornar insatisfeitos. Diferentemente dos muito satisfeitos, que você sabe que qualquer variação ainda vai estar no grupo da satisfação geral, e dos muito insatisfeitos. E com ponto final, deixo meu e-mail para qualquer tipo de contato, bio_jean@hotmail.com.